Olá, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, professora. Tudo bem? Me ouve bem? Tudo certinho? Sim, estou bem. Uhum. Pronto. Vamos lá, então vamos dar início à segunda aula, né, sobre gestão das emoções, né, gestão da emoção. Vamos dar início, então, já já as demais colegas vão estar entrando e vão acompanhar conosco, certo? Qualquer dúvida no final, tiramos as dúvidas, ok? Vamos lá. Sobre a introdução, gestão da emoção. A gestão da emoção é a capacidade de reconhecer, compreender, regular as próprias emoções para agir com equilíbrio, clareza, inteligência nas situações do dia a dia, especialmente diante de conflitos, pressão, frustrações e desafios, né? Quais são as principais emoções? A alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a felicidade, ou até a surpresa, né? Somos pegos de surpresa por alguma situação e causa essa emoção em nós. Então, neste curso, estamos aprendendo a lidar com as emoções, né? Que todos nós temos, sentimos, dependente da situação. O que não é importante é privar, inibir, né? Porque fomos criados e dotados dessas emoções. Então, se algo não tão legal acontece, eu vou ficar triste, eu vou normal, tudo bem acontecer isso, né? Mas como eu vou gerir, como eu vou administrar essas emoções? Se algo acontece, claro, tem um tempo para todas as coisas. Aconteceu algo, eu vou ficar alegre, vai passar o tempo, vai vir outras emoções. A tristeza, o que não é importante é permanecer em um estágio de tristeza, de medo, porque aí já vem outros problemas psicossomáticos. Vamos para o próximo tópico e no final eu vou tirando as dúvidas e explicando melhor. Vamos aqui, vamos lá. O que é gestão da emoção na prática? É a habilidade de identificar o que você está sentindo naquele momento. Ah, eu senti tal reação, o que aconteceu para que eu tivesse aquele sentimento, para que meu corpo reagisse daquela maneira. É identificar o que está sentindo, entender o porquê está sentindo, escolher como agir, manter o equilíbrio, mesmo sob pressão. E como eu falei, não significa parar de sentir, mas não deixar a emoção ela mandar em você, tomar conta de todo aquele momento. Então, se eu vou exemplificar uma situação que aconteceu, né, real comigo. Eu estava em uma reunião com algumas pessoas e levantou uma pessoa, um dos integrantes daquele grupo, e ele me confrontou. Essa pessoa me confrontou, caluniou. Então, mediante aquela situação, qual foi a minha emoção? Como eu reagi? Então, eu parei, respirei, observei o próximo, tive essa empatia, não. Está alterado, está estressado, eu não vou reagir ou agir da mesma maneira, porque há um grupo aqui e pode causar um conflito bem maior, porque as outras pessoas poderiam entrar também, cada um com suas opiniões, né? E um assunto, uma reunião que era para se tratar de um assunto, virar, né, um grande conflito, uma grande confusão. Então, mediante aquela situação, aquela pressão que eu estava passando naquele momento, como eu geri, como eu administrei aquela emoção?
Eu senti tristeza? Senti no momento. Eu senti um pouquinho de raiva? Também senti. Eu fui pega de surpresa? Eu fui pega de surpresa. Trouxe um impacto. Porém, a maneira como administra, né, são os resultados, né, que pode acontecer para o bem ou trazer mais conflitos. Então, mediante aquela situação, eu olhei para aquela pessoa, não está bem, está nervoso, está. Eu esperei aquela pessoa se posicionar. Quando eu fui me dirigir sobre, né, aquela situação, aquela pessoa não quis dar ouvido. Então, eu encerrei ali e disse: em outro momento, nós conversamos. Para evitar um conflito maior, um constrangimento maior para mim e para todo aquele grupo. Vamos para o próximo. Vamos lá. Saiu aqui da página, só um minuto. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Ao tempo que os Sim, colegas entram também. Vamos lá. Coloquei. Terceiro tópico. Quais os principais pilares da gestão emocional? O autoconhecimento, reconhecer, como já foi falado, as emoções, os gatilhos, os padrões de comportamento, autocontrole, saber pausar antes de agir. Como eu falei, aconteceu uma situação, primeiro eu parei, olhei para o outro, tudo que estava acontecendo à volta, respirei, pensei como iria falar, como prevenir, né, todo um conflito maior naquela situação. Então, saber pausar, pensar antes de agir. Ter empatia, como foi falado, eu olhei para o outro e notei quais são as emoções. Ele está com raiva? O que está acontecendo? Então, compreender as emoções do outro. Nem tudo é sobre mim, nem tudo é sobre nós, não é isso? Então, compreender as emoções do outro. Inteligência emocional. Usar a emoção como aliada ao nosso favor, não como a nossa inimiga, não é isso? Então, naquele momento, eu usei, né, a emoção que eu estava sentindo, eu senti, né, fiquei surpresa, eu senti raiva, eu fiquei triste por conta da situação, mas eu acabei usando ao meu favor, não. Eu paro, tento amenizar aqui esse conflito, eu fico bem, toda a situação aqui é apaziguada, né? Porque poderia gerar um outro conflito. Então, a importância da gente ter essa empatia pelo outro para não agir, né? De forma ali, ai, me falou uma vez, eu falo duas, me lançou 7 pedras, eu vou lançar 14. Não é bem assim. Não tem pessoas assim que a gente diz assim, poxa, fulano de tal tem uma resposta na ponta da língua. Fulano de tal um pouquinho para frente. Fulano de tal age assim, age por impulso. Por quê? Já condicionou até a sua mente. Eu sou assim, todas as pessoas dizem que eu sou assim. E eu ajo assim mesmo, eu falo mesmo, eu lanço mesmo. Será que está trazendo benefício mesmo para essa pessoa? Às vezes não, nem para ela, nem para os que estão ao redor. É isso, então, a importância de um autocontrole, a importância de ter empatia, de pensar antes de agir. Vamos lá. Continuação. Resiliência emocional. Lidar melhor com perdas e erros.
alguns benefícios que a gestão emocional, né, a gente ter esse controle emocional, traz para a nossa vida. Melhora da saúde mental, reduz o estresse, ansiedade, sintomas de depressão, fortalecimento da autoestima, melhora a relação consigo mesma e traz mais clareza na tomada de decisões. Olá, boa noite, colega. Entrou mais uma colega aqui. Então, a gente, com uma prática de parar, refletir sobre as emoções, refletir ali como eu posso olhar de maneira diferente para essa situação, ou para o outro, ou para, né, a pressão que eu estou passando, ou para o conflito, né, as situações. Então, quando eu paro, respiro, né, tento ter uma outra visão da situação, vai trazer benefícios para mim. Benefícios nas questões emocionais, fisiológicas também, não é isso? Então, a gestão das emoções, como a gente gere as nossas emoções? Sendo resiliente, seguro, flexível, né? Se eu sou flexível com os outros, com o que acontece, com tudo à minha volta, eu estou conseguindo administrar as emoções. Se eu tenho segurança na minha postura, se eu tenho, não tenho medo de me expressar diante do que o outro vai pensar ou vai falar, né? É uma segurança, é um autocontrole. Isso também é gerir de uma maneira eficaz as nossas emoções. Então, se eu me expresso sem medo, se eu vou lá e falo, não, eu acho assim, né? Esse é o meu ponto de vista. E não fico só pensando, o que vão achar? Será que eu vou errar? Será que o outro vai se chatear? Será que se eu tenho esse controle, se eu olho para as pessoas com mais flexibilidade, né? E tenho segurança, isso organizar, né? Ser organizado ali nas emoções. E um ponto importante um ponto importante que nós lemos, né, no slide anterior, é sobre o medo de errar. O medo de errar traz diversas consequências, né, nas questões emocionais, essa questão do medo de errar. Mas quem nunca? Quem não erra? Eu costumo dizer que nós não temos um manual de como ser a mãe perfeita, a filha perfeita, ou não existe uma máquina, você compra tem um manual como ser utilizado. Então os erros vai vir e nós vamos aprender a fazer diferente através daquele erro. E nós nos cobramos muito, né, por conta de erros. Mas eu costumo a passar para os meus pacientes o seguinte: fulano chega, né? A Mariazinha lá chega para um atendimento e traz, né, uma situação. Aline, eu errei, aconteceu tal coisa lá no passado, não deveria ter agido com minha filha dessa maneira. Eu chego para Mariazinha, vamos lá, Mariazinha, você fez daquela maneira porque foi o que você conseguiu naquele momento. Era como é o que você sabia fazer naquele momento. Hoje você faria diferente? Sim, Aline, eu faria diferente. Então, porque você já sabe, agora você aprendeu. Mas lá atrás, naquele momento, você fez o que você sabia, o que você conseguia. Então, assim, trazer leveza, sabe?
errar, todos nós erramos, né? Então, assim, essa questão do medo de errar tem trazido muitos bloqueios para muitas pessoas. Aí eu não tento, eu não faço porque eu tenho medo de errar, eu não vou, né, seguir nesse ramo porque eu tenho medo de errar. E se eu pegar um paciente e vir e errar? Sim. Então, assim, muitos bloqueios através do medo, da autocrítica, né? Através de medo de errar. Mas é com os erros que a gente vai lá, tenta e faz diferente. Eu quero mostrar para vocês agora uma imagem. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Uma imagem que vai nos mostrar algo. Eu achei interessante. Pronto. Olha essa imagem do cachorro. O cachorro ele pula de um precipício para pegar um pássaro, né? Olha só o que vai acontecer com ele. Ele vai atacar, né? Ele pulou para tentar pegar esse pássaro. Vamos lá. E assim, às vezes, em nossas vidas. Muitas vezes, a melhor resposta diante de uma provocação é não lutar. Vamos imaginar que aquele pássaro estava por ali, rodeando aquele cachorro, estava ali, né? E o cachorro se enraivando, se irritando, eu vou pegar ele, uma hora eu vou pegar ele. E aí viu uma possibilidade, talvez aquele cachorro viu aquele pássaro mais baixinho e disse: não, agora eu tenho uma possibilidade de atacar também. Ele estava me provocando, eu vou também atacar. Pronto. Naquele ataque, ele ia se prejudicar. Então, muitas vezes, é melhor a gente se calar diante de uma provocação. Porque isso também é gerir bem a emoção, a nossa emoção. No momento de raiva, como eu citei um exemplo, né? Houve um confronto, um conflito comigo, e naquele momento que eu senti raiva, se eu vou para atacar aquele rapaz, estávamos numa reunião de líderes aqui do ministério. A esposa desse rapaz é líder desse ministério. A sogra dele é líder nesse ministério. Então, assim, se eu ataco naquele momento, ia prejudicar a mim, a esposa, a sogra, o obreiro. Então, assim, nem todas as oportunidades que nós temos devemos agarrar. Imagine uma armadilha, né? As oportunidades às vezes são armadilhas. Então, eu tenho oportunidade, agora eu vou chegar lá e vou dizer tudo, vou falar, vou ter oportunidade, encontrei com a fulana aqui, agora eu vou lançar tudo na face. Às vezes aquilo ali é uma armadilha. Como eu vou ficar depois? Não é isso? Um ratinho vê lá, um papelzinho ali no chão com a comidinha em cima, ele olha a oportunidade, tem um alimento ali, vai ficar colado, né? É uma oportunidade que é uma armadilha e vai trazer prejuízos. Então, assim, em todos os momentos de conflitos, de raiva, de surpresa, se a gente. Aline, mas como eu consigo? Eu não consigo. Eu já ajo por impulso. Consegue. Consegue sim, através da prática. Através da prática. Eu começo, né? Não, hoje eu não vou falar com você sobre isso. Amanhã eu converso. Lembra na outra aula que eu falei, né? As colegas perguntaram: Aline, e se vier um paciente, vier alguém, eu não souber responder aquilo ali, né? Aquela situação. Foi que eu falei: coloca para frente. Na próxima sessão trabalhamos essa questão e vai lá, né? Aprender sobre aquilo para passar com propriedade. Assim também são nos conflitos, nas questões emocionais. Aconteceu uma situação, não sei como agir agora. Se eu for agir agora com raiva ou por impulso, vai prejudicar aqui, vai prejudicar em várias situações. O que eu faço?
Fulano, fulana, hoje não dá para conversar, em outro momento nós sentamos e conversamos. É o tempo que você olha melhor com empatia para aquela pessoa, analisa a situação, tenta compreender o porquê daquele confronto, tenta entender todos os pontos, e aí você vai agir com inteligência emocional. Então, assim, através da prática, nós conseguimos. Então, é aos pouquinhos, é engolindo ali, é respirando, né? Para ter esse autocontrole, né? Para ter essa postura, é através da prática. Tudo bem até aqui? Estão me ouvindo bem? Oi, oi. Entrou a Sandra, né? Boa noite, Sandra. Foi, eu achei melhor à noite. É, mas as meninas não poderiam. Suelen também. Até aí, tudo bem? Suelen, alguma dúvida? Acabei da correria no final. Não, vá. Se você quiser ir, Tudo bem até aí? Querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Tudo bem esclarecido? mas qualquer coisa a senhora deixa em cima. Eu sou mãe, né? Filhos da mãe. Deixa eu pegar a foto. Suelen, nossa amiga também quer fazer alguma pergunta? Tudo ok até aqui? Oi, Pro, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, colegas. Essa sua fala aí, realmente precisamos gerenciar e ter controle, né? Eu, a semana passada, uma situação bastante delicada, até um ponto eu me controlei, mas teve um momento que eu falei alguma coisa, né? Mas, realmente, o autocontrole é necessário, senão a gente pode se arrepender, né? Do que disse e causar um problema maior, porque nesses casos significa muito mais estressada somos nós, né? Porque Sim, internaliza, né? Mas é isso, é um processo, né, Pro? E não é fácil não, né? Não é fácil não, mas eu estou aprendendo e uma coisa que eu tenho observado é que essas situações, para eu aprender realmente, eu tenho uma escuta mais ativa com todos, e principalmente nesse momento que eu estou aprendendo, né? E vou estar limitando, né? Então, eu preciso de uma escuta muito ativa, muito, né, aguçada, para saber as palavras que eu vou usar, ou então silenciar e como você acabou de citar de novo, deixar para a próxima, né? Pensar, refletir, né? E falar para realmente atingir e ajudar, né, o paciente, né? Porque a intenção é essa, né? Ser um canal de ajuda e que a pessoa se sinta segura com a gente e possa sair de cada sessão entendendo, né? Também o papel dela, né? Ela precisa atuar. Mas quando você falou aí, veio logo na mente, vê a boquinha, que às vezes quer falar, né, Pro? sim, Mas sim. foi muito E bom. sobre os efeitos, né, da somatização das emoções, né, no nosso corpo, no nosso organismo, entender o que a gente está sentindo, né, também é algo bastante relevante. Exemplo, no dia seguinte ao conflito, a esse conflito que eu passei, no dia seguinte eu senti dor de cabeça e a minha pressão ela baixou um pouco. Então, Hum, assim, temos emoções, nosso corpo ele irá reagir,
irá Verdade. sentir, não é isso? Só que É, como eu administro isso? Quando eu sentir a dor de cabeça, né? Sentir um pouquinho mais sonolenta ali, se não, eu devo estar sentindo isso por conta da pressão que eu sofri ontem, mas daqui a pouco passa. E eu fui fazer minhas coisas do dia a dia, né? Não foquei naquilo ali, tirei o foco daquela situação. Por quê? Mediante as situações, o que muitas vezes acontece. Aconteceu uma situação ontem e hoje eu acordo remoendo. Não é assim? Muitas das vezes, remoendo, porque falou isso, eu deveria ter falado aquilo, ou eu estou sentindo isso, ou, né? E passa o dia todo e acaba, né, trazendo malefícios para o dia, né? Para todo aquele período. E tem pessoas que passam mais dias, né? Remoendo aquela situação. Não, aconteceu um conflito, meu corpo está sinalizando, está reagindo assim que eu vou fazer minhas atividades, ou vou tomar um chá, ou né, vou tirar o foco e mentalizar que depois eu resolvo isso. Numa outra oportunidade, eu vou me posicionar e as coisas vão acontecer. Mas vai adiantar se eu passar horas ou dias ali martirizando com aquela situação, remoendo essa situação? Não. Vai, né? O meu corpo vai entrar em outro estágio e talvez eu tenha outros sintomas, né? Para quem, né, sentiu sintomas ali da ansiedade com mais intensidade, pode acontecer também. Então, é importante entender o que está sentindo, né? Para a gente poder escolher como agir. Se eu estou, aconteceu algo, eu estou com muita raiva de algo que aconteceu, eu vou focar naquilo ali, vou. Imagine, não, eu tenho que parar e escolher como eu vou agir para evitar um conflito maior. Eu vou tentar evitar agir por impulso, né? Manter um equilíbrio. Então, assim, como a imagem ali do cachorrinho, né? Ele viu uma oportunidade de avançar, mas ele iria cair e se prejudicar. Então, tem certos momentos que eu tenho que pensar antes de avançar. Entendeu? É sobre isso. Essas habilidades, mas é com a prática, né? A gente vai praticando. A gente vai praticando e vai vendo que consegue. Ah, Aline, você sempre foi assim? Não. Eu aprendi a ser assim. Eu aprendi a ter esse autocontrole, né? Porque situações acontecem, nunca esqueçam. Situações acontecem. Nós somos dotados de emoções e sentimentos, tá? E não deixar que o medo venha bloquear. Porque ainda, né, nessa questão, dentro dessa profissão, né, linda que vocês estão escolhendo, que vocês escolheram, há apontamentos e há julgamentos. Então, as pessoas, um exemplo, que estava ali ao redor, todas olharam para mim e diziam assim, poxa, e agora? Ela é terapeuta, ela é psicanalista, e agora? Ela trabalha com emoções. Como ela vai agir? Como ela vai reagir? Entende? Então, assim, eu deixo bem claro para as pessoas que o grande líder, ele também sentiu emoções, né? As pessoas dizem assim, ah, porque você é religiosa, ou porque você... Ah, porque... Não, ele também sentiu emoções, né? Ou seja, ele também chorou, né? Se alegrou. Então, assim, também teve emoções. E eu deixo bem claro para todos. Assim, ó, eu sou uma profissional nessa área, eu sou, sim, uma líder em um ministério, mas eu continuo sendo dotada de emoções. Então, sobre aquele ponto que nós lemos, medo de expressar, né? Não ter medo de expressar. Todos têm que entender que somos pessoas normais, como qualquer outro. Então, como já foi falado também, não privar de sentir a emoção.
Ah, eu vou me segurar aqui porque eu não posso expressar que eu... Não é bem assim, não é isso? Não é bem assim. Somos dotados de emoções, certo? Tudo ok até aqui? Alguma dúvida, Paula? Alguma dúvida? Quer expressar alguma coisa? Tirar algum, falar alguma coisa? Perguntar? A gente tem que aprender a muitas vezes a duras penas, né? Que nem tudo depende de uma reação da gente, porque às vezes as pessoas querem só tirar alguma reação para benefício próprio de algo que vai beneficiar eles com alguma raiva que a gente vai sentir, vai acabar falando algo que depois a gente vai parar e pensar: por que que eu falei isso? Por que que eu reagi dessa forma? Porque às vezes as pessoas conhecem muito bem os pontos para tirar a gente fora da casinha, né? Porque às vezes as pessoas conhecem o dia assim que você tá bem, que é o dia que a gente fica, acho que mais sensível é na TPM. Que aí Sim. depende da pessoa, a gente tem pessoas que ficam irritadas, tem pessoas que ficam melancólicas, então tem pessoas que pegam bem esses dias para fazer com que a São as gente armadilhas, né? exatamente, porque esses dias aconteceu comigo. Eu tava na TPM e cada mês eu fico de um jeito. E nesse mês eu tava bem irritada. Aí a pessoa veio e falou algo, porque eu sempre aviso, né? Falo assim para as pessoas, ó, se eu falar alguma coisa, não leva em consideração, porque às vezes eu posso ser grossa, porém eu estou num estado sensível do meu mês. Então não releva o que eu falar. E aí essa pessoa fez na maldade. Eu só olhei para a pessoa e falei assim: podemos conversar depois? Agora eu não estou bem para conversar. A gente pode resolver esse assunto mais tarde. E foi quando eu só virei as costas e falei: depois eu resolvo. E até esqueci depois. Sim, sim. E foi Ótimo. algo assim, né? Que depois eu falei, né? Eu falei: puxa vida, será que ela fez para me irritar? Mas aí eu falei: não, ainda bem que eu me controlei e não dei lado. Sim, sim. É isso mesmo. É um ótimo exemplo, né? De conseguir, né? Dar essa pausa, né? Essa pausa, respeitar. Temos que respeitar nosso limite. Temos que respeitar o nosso momento, né? O que o nosso corpo pede. Às vezes estamos cansados, às vezes, né? Temos que respeitar. Eu não sou, nós não somos super-heroínas o tempo inteiro, não é isso? Então, assim, saber respeitar os limites, né? Se eu não estou bem, eu, né, confesso, eu falo, não estou bem, agora não dá, agora, porque muitas das vezes o problema de não conseguir administrar, né, é o sim o tempo inteiro, né? Essa questão do sim, vamos conversar, vamos, pode fazer isso aqui, posso, faz isso aqui, tá errado isso aqui, e a gente ir levando, levando todas essas questões, nós temos que respeitar, né, o nosso limite, o nosso tempo, como está ali a emoção naquele momento, né? Imagine, eu chego do trabalho, exemplo, aconteceu várias coisas e eu chego em casa enraivada, né? E vem as crianças ali que não tem nada a ver. Né? Geralmente a gente ouve muito assim, entre os casais, porque descontou em mim, porque descontou. Realmente a gente olhar para dentro da gente, né? Respirar, o que é que eu estou sentindo agora? Como eu estou? Não, espera aqui um pouquinho, eu vou ali, vou tomar um banho, vou relaxar, vou. Não é isso? Porque é uma forma de. O que é gerir é levar sobre si a responsabilidade. Então, assim, eu tenho responsabilidade pelos meus atos, pelo que eu falo, né, pelas minhas ações.
Então, tenho que respeitar esse tempo. Lembra do exercício que a gente fez, a primeira aula, o exercício do coração, né? Como é a minha emoção? Como é que eu reajo através de uma situação que me pega de surpresa? Como eu reajo, né? É aquele externo, todos aqueles defeitozinhos que as pessoas veem, né, por fora, mas dentro, né, como eu sou realmente, e não ter esse medo de voltar e dizer, não, eu errei, eu falhei, daqui para frente eu faço diferente, e não carregar a vida inteira uma situação que aconteceu lá atrás e situação de culpa, sabe? Que muitas das vezes, né, vem, né, a somatização por conta dessa sensação de culpa. Eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, eu não deveria. Para, observa, respira o porquê que eu falei, o porquê que eu fiz, como eu deveria ter feito. Na próxima eu vou tentar melhorar, mas é o que eu consegui naquele momento e é isso. E é isso, né? E não ficar carregando culpas o tempo inteiro. Isso é uma forma de conduzir, né? Isso é uma forma de conduzir a nossa vida, né? Nas questões Pro, emocionais. Oi? posso te fazer uma pergunta, Pro? Pode Posso te fazer uma sim, pergunta? Se estiver ouvindo algum pode barulho, sim. porque eu estou no hospital, minha mãe está internada, eu saí um pouco, viu? Aí eu estou um Tá pouco bom. até fora do hospital, existe. Viu? Olha, e quando a gente decide gerenciar, como você acabou de dizer, que houve uma situação com você, eu também lhe falei que houve uma situação, e eu ficar bem comigo mesma e decidir para não tocar mais no assunto com outra pessoa, é também uma posição correta. Por que que eu decidi? Porque eu percebi que a pessoa é tóxica. Eu percebi que eu posso perder o controle. E eu não quero perder o que eu já alcancei. Entendeu? Porque fica debatendo, aquela pessoa que quer confrontar você, aquela pessoa que quer realmente te irritar. Eu já percebi isso, né? É uma pessoa que se vitimiza. Ela tem um temperamento, tem uma situação, mas ela diz que é você que tem. Então eu tenho decidido, entendeu? Decidi perdoar, né? E não conviver mais, mas não travar nenhum mais tipo de diálogo. Ah, eu quero conversar com você. Tchau, meu amor. Boa noite. Eu quero conversar com você. Eu não quero. Essa decisão que eu tomei é uma atitude correta, essa atitude que eu estou tomando. Sim, está tudo bem. E eu tenho Está avaliado tudo se eu bem. estou com ressentimento ou não. Se está tudo bem. É correta essa atitude minha, Não, Pro? Eu quero me preservar. Sabe por quê, Pro? Eu isso, entendo também, assim, é um nesse que eu estou autocuidado. aprendendo com você, com o curso, que as pessoas, elas sabem exatamente o que elas fizeram. E eu percebo que, às vezes, é um desgaste, porque hoje o que eu quero mais ainda, eu não quero ter razão de nada, eu quero paz. Eu também aprendi, né? Eu não tinha esse autocontrole, então eu quero cada vez mais me controlar, até então, porque eu vou exercer uma profissão, e eu entendo que essa profissão que eu abracei agora, eu tenho que me avaliar, eu tenho que saber quem sou eu. Eu tenho que primeiro olhar para dentro de mim para que eu possa ajudar o outro, porque se alguém tiver um temperamento igual ao meu, como é que eu vou ajudar? Se eu não tiver controle também. Então, é uma decisão correta o que eu decidi com relação a essa pessoa? É uma decisão. Sim, nesse momento é uma decisão correta. Você está tá tendo um autocontrole, né? Está se cuidando. Não, agora eu não quero, não posso, não dá para mim, não é o momento e está tudo bem. Está tudo bem. Se eu for conversar mais, né, situações e não vou ficar bem, está tudo bem. Exemplo, eu tenho um probleminha na coluna, né? Eu tenho uma hernia de disco. Então, se alguém me fala assim, Aline, pega esse saco de cimento aqui, você tem que pegar, você tem que me ajudar. Eu vou pegar, eu não vou, porque eu sei que se eu pegar aquele peso no outro dia, eu não vou conseguir levantar, eu não vou andar direito. Eu vou sentir muita dor. Então, eu não vou pegar, porque eu estou cuidando de mim.
Entende? Ainda que o outro diga, você tem que pegar. Infelizmente, consigo outra pessoa, porque eu não vou pegar. Eu estou cuidando de mim. Entende? Então, assim, é um autocontrole, sim. É se conhecer, é respeitar o limite, é respeitar o seu tempo. Imagine, né? A senhora está passando por algumas situações, né? Cuidando da sua mamãezinha, está aí no hospital. Tem várias situações para resolver. Aí vem mais conflitos. É obrigado mesmo a estar ouvindo, ou estar questionando, ou estar se explicando, ou estar sendo que, né? Tem que haver essa organização. Não, esse momento eu estou tirando tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha mãe, para cuidar dessas coisas. Depois, quando essa parte estiver organizada, aí eu administro outras questões. Isso é não se sobrecarregar. Está tudo bem. Olhar para você mesmo, está tudo bem. Não só olhar para o outro, né? No início nós lemos a respeito disso. O que outro vai pensar, o que outro vai agir, como o outro vai falar, né? Nós temos que tirar um tempo para nós, né? Para analisar, autoconhecer, e é isso. Tá tudo bem. Acho que bom. E eu também percebo que o silêncio é importante, né, Pro? O silêncio é importante para mim e para essa atitude que eu estou tomando, né? Porque quando você silencia, o outro percebe que você não quer discussão, ainda que tente insistir, né? Mas eu, Sim. eu, eu percebo que a pessoa captura, tipo assim, não adianta eu provocar porque ela não reage. E não há espetáculo sem palhaço, né? Desculpa se eu estou sendo até um pouco assim, né? Nossa, se o outro, porque para uma discussão ela ter, né, uma continuidade, o outro tem que responder, né? O outro tem que responder. Então eu tenho me calado. Eu tenho optado por me preservar e tenho me calado nessa situação. Então é isso. É através da prática, tá? A gente conseguir um autocontrole, reagir de maneira diferente, tomar novas atitudes, é com a prática. Tá? Ninguém nasceu sabendo, nem, não é isso? Então, é com a prática. É Aline, ver- você sempre foi? Não, eu fui diferente, passei algumas consequências, tive muitos prejuízos, então fui aprendendo, né? E hoje eu gerencio dessa maneira porque tenho aprendido cada vez mais, cada dia mais. Então, assim, é colocando em prática, né? Dia após dia, né? Ainda que nos rotulem, ainda que você ou eu, né, já foi de uma maneira, não, mas você é assim, você é explosiva, você não. Ainda é tempo de aprender, ainda é tempo de mudança, né? Ainda é tempo de se tornar uma mulher com mais segurança, com mais firmeza, com outra postura, né? Com mais confiança. Então, assim, aqueles rótulos do passado, deixem no passado, certo? O que eu sou daqui para frente, o que vocês estão aprendendo daqui para frente, entende? É isso que tem que ser colocado em prática, ok? Ficou bem claro? Alguma dúvida Obrigada. sobre a aula de hoje? Não, não, tudo bem, Pro, tudo tranquilo. Está tudo em paz. Suelen, quer Obrigada. falar alguma coisa? Tá tudo bem claro, Suelen? Prontinho, então. Então, as outras colegas, eu acredito que não conseguiram, né, chegar em tempo, mas como a aula fica gravada, depois elas podem. E eu vou estar encaminhando também o material, vocês dão uma repassada, uma lida ali, certo? E na próxima aula, qualquer Beleza. dúvida, a Tá gente pronto. tira tudo com os outros participantes, tá bom? Boa recuperação aí para sua Você mãe, está tudo bem? aí no hospital. Obrigada. Você Paula, está bem do pé? boa Já está bom noite. do pé? Obrigada. Viu? Até, Boa até a noite. Muito próxima obrigada. aula. Boa noite. Até a Até a próxima. próxima aula. Boa noite. Tchau. Professora. Obrigada, Flor. Tchau. Tchau, tchau.